Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós vamos ter um encerramento de mais uma semana, a quinta semana, desse trimestre, desse estudo maravilhoso, a qual nós estamos a cada dia nos aprofundando mais e mais nos temas que estão contidos ali dentro do Evangelho, de João. E isso é maravilhoso, encerrarmos com chave de ouro, juntos, esse estudo semanal que com certeza foi uma bênção. Você sabe que no dia de sexta-feira a gente faz uma recapitulação, A gente dá uma vista ali rápida, breve, nos dias da semana. Um pequeno resumo é feito de cada dia, só para poder trazer à memória, o que a gente estudou. Se porventura você perdeu, algum dia, não deu para estudar, você vai ter acesso a esse resumo, hoje, agora. Mas se você quiser, você pode ver na íntegra, o que foi estudado, com mais detalhes, com vamos dizer assim, mais material, só consultar aí no canal, a playlist à sua disposição, e aí você pode ver aí o conteúdo completo, tá certo? Outro ponto muito importante que eu gostaria de falar é pedir desculpa, a vocês. Essa semana foi bem conturbada, os vídeos não estavam saindo ali nos horários programados. Tive muito trabalho essa semana, muita coisa aconteceu, mas dentro da medida do possível, a gente conseguiu aí cumprir com o compromisso com Deus, de estar junto com vocês estudando a palavra dele. E nessa ocasião a gente vai se aproveitar desse momento para estudar a palavra de Deus mais uma vez. Se você está chegando aqui pela primeira vez, aproveita, já se inscreve no canal, porque esse canal é dedicado, é focado no estudo da palavra de Deus. Aqui você não vai ver eu debatendo, aqui você não vai ver eu pegando assuntos que estão em alta na mídia. Não, nós vamos nos focar no estudo da palavra de Deus, para que de alguma forma o Senhor possa impressionar o nosso coração, possa falar a mim e a você. Também deixe o seu gostei, o seu like, para que esse estudo, o estudo de hoje, possa alcançar mais e mais pessoas, tá bom? Nessa ocasião, eu quero convidar você que está aqui comigo, para nós fazermos uma oração e logo em seguida entrarmos no estudo da semana. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua palavra, que mais uma vez o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, possa nos impressionar, chamar a atenção àquilo que é importante e relevante para a nossa vida. Perdoa os nossos pecados, dá-nos a Tua santa presença. De modo especial, peço que o Senhor abençoe aqueles que estão junto comigo, que o Senhor os visite e leve a Tua paz, a Tua bendita paz. Fica conosco, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois, muito bem, o tema da semana, apresentado ali no dia de sábado, foi o testemunho dos samaritanos, A gente viu na semana passada o testemunho das pessoas, que tiveram ali o contato com Jesus, e hoje foi os samaritanos. E esse estudo dessa semana foi bastante interessante, eu gostei bastante, e aí a gente vai fazer agora um breve resumão, começando ali pelo sábado. O verso para memorizar está ali em João, capítulo 4, verso 42, que diz assim, E diziam a mulher, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Esse verso está dentro do contexto do estudo de quinta-feira, em que outras pessoas, além da mulher samaritana, também tiveram ali um momento com Jesus, tiveram uma experiência com o Senhor, conheceram a Jesus. E aí eles afirmam que agora não era simplesmente pelo testemunho que a mulher tinha dado a respeito de Jesus, mas porque eles mesmos tinham tido uma experiência com Jesus. E por conta desse momento, por conta dessa experiência que eles tiveram com Jesus, eles têm certeza absoluta de que Jesus verdadeiramente é o Salvador do mundo. Tudo isso por conta de um testemunho que uma mulher deu a respeito de Jesus. Por causa desse testemunho, outras pessoas puderam conhecer Jesus. E isso deve falar muito ao meu e ao seu coração, porque pode ser o seu testemunho, que vai possibilitar que outras pessoas também conheçam o nosso maravilhoso Jesus. No sábado, normalmente é um estudo mais introdutório, apresentando o que vai ser visto durante a semana, mas em especial esse sábado eu gostei porque ele, de certo modo, trouxe ali
a origem dos samaritanos, né, o motivo pelo qual os samaritanos eram brigados, né, tinham ali rixa, contenda com os judeus, né, e aquela situação, por mais que fosse uma situação bem antiga, ela se perdurou até mesmo nos dias de Jesus. Né, a origem dos samaritanos se deu ali com a invasão assíria, que destruiu as 10 tribos do norte, e aí espalhou as pessoas israelitas em outras províncias e também trouxe outras pessoas de outras culturas, com outras religiões, também para o meio de onde ficavam as 10 tribos. E por conta dessa mistura, dessa miscigenação, surgiu ali o povo samaritano. Né? E aí é por isso que os judeus não gostavam muito dos samaritanos, né? Muito, até um eufemismo, né? Eles não gostavam dos samaritanos, porque os judeus viam os samaritanos como um povo mestiço, né? Misturado, paganizado, esse tipo de coisa. E havia muito esse preconceito, né? Como se os samaritanos eles não fossem puros. Né? E aí o motivo pelo qual eles tinham essas contendas é porque quando o povo judeu saiu do cativeiro babilônico, que foram ali reconstruir Jerusalém, as muralhas, o templo, os samaritanos foram um dos povos que, vamos dizer assim, procurou atrapalhar, né? Procurou ali criar problema, inimizade, levar fuxico e várias outras coisas, né? E aí, por conta dessa situação, né, essa falha grave que os samaritanos fizeram no passado, essa situação perdurou até os dias de Jesus. E para você ter ideia, né, os judeus eles tinham tanto desprezo pelos samaritanos que eles evitavam passar pelo território samaritano. Eles preferiam fazer o contorno, né, uma viagem até mais longa, mais perigosa, simplesmente para não passar por dentro de Samaria. Para você ter ideia, eles não pegavam dinheiro emprestado, não se relacionavam, nada. Ficava restrito apenas relação comercial. Fora disso, zero. Né? E essa introdução foi bastante interessante porque deu um pano de fundo, né, para aquilo que seria apresentado durante a semana. No dia de domingo, nós tivemos o tema o contexto do encontro. Né? É interessante que a lição ela vai seguindo uma sequência lógica, né? Porque fica aquela pergunta, por que é que Jesus foi para Samaria? O que fez com que Jesus passasse pelo território samaritano? E aí no dia de domingo foi apresentado. O motivo é porque houve ali uma situação delicada e complicada entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus. Né? O que foi que aconteceu? Os discípulos de João perceberam que os discípulos de Jesus estavam batizando mais. Né? E aí fez com que eles ficassem um pouco enciumados. De tipo, João Batista tinha sido precursor, né, da prática do batismo. E aí, por que agora Jesus está batizando mais, os seus discípulos estão batizando mais? E aí João Batista esclarece ali para os seus discípulos que, naquela ocasião, o mais importante era que Jesus, o seu ministério, crescesse e que o de João diminuísse. Né? Ou seja, João demonstra que quem deveria estar em destaque, de fato, era Jesus e as suas obras. Né? O seu ministério deveria estar em evidência. Infelizmente, isso não era algo aceitável para todas as pessoas envolvidas. Né? E aí Jesus, vendo essa situação delicada e temendo o rumo que pudesse tomar, ele decide ir para a Galileia. Né? E aí, no percurso, tinha que passar por Samaria, porque Samaria ficava entre a Judéia e a Galileia. Normalmente, o que as pessoas faziam? Se contornavam. Mas aí Jesus, juntamente com seus discípulos, passaram pelo território samaritano. E ali, no dia de domingo, já dá o pontapé inicial a um encontro, vamos dizer assim, um dos maiores encontros de Jesus relatado na Bíblia, que é o encontro com a mulher samaritana. Né? E aí nós vamos para o tema de segunda-feira, que foi o tema A Mulher Junto ao Poço. Né? Naquele cenário, Jesus para ali em um poço identificado como um poço de Jacó, que Jacó tinha cavado no seu tempo. Esse poço ficava bem próximo da cidade de Siquém, e ali surge uma personagem, né, que não é identificada, não é dito, mencionado o nome dela, mas ela é conhecida como a mulher do poço. Essa mulher, ela pertencia à cidade de Sicar, e ela foi ao poço no horário de meio-dia,
né? Um horário muito quente, um horário que não havia pessoas, né? E ela buscou um poço bem distante da sua cidade. E aí, por conta disso, Jesus inicia ali um diálogo com ela. E ali ele faz um pedido. E isso é bastante interessante. Porque Jesus, que é o doador da vida eterna, aquele que pode salvar a mim e a você, ao invés de ele chegar oferecendo, ele chega pedindo. E você sabe que a pessoa que pede, ela se coloca numa situação delicada, numa situação que fica à mercê da outra pessoa. E essa foi uma estratégia utilizada por Cristo para quebrar um gelo, para poder, vamos dizer assim, ter um acesso mais direto por aquela pessoa. E por conta desse pedido de Jesus, direcionado àquela mulher samaritana, inicia-se ali um diálogo que, com certeza, tem muito a ensinar a mim e a você, né? No tema de terça-feira, nós tivemos o tema assim, ó, o Senhor, dê-me dessa água. Né? Como eu tinha mencionado, o diálogo começa com Jesus fazendo um pedido. Mas após Jesus fazer o pedido, a mulher questiona Jesus e tipo, olha, como é que você está se dirigindo a mim? Como é que você está fazendo um pedido para mim, que sou samaritana, uma mulher samaritana, você sendo judeu? Né? A gente nota uma certa semelhança dessa mulher com Nicodemos, né, que também fez alguns questionamentos do aspecto de não entender, né, o modus operandi, a maneira de Jesus se comportar de forma tão diferente do natural da época, né, do normal da época. E isso chama a minha atenção, porque muitas vezes a gente tem se utilizado de métodos bastante comuns, métodos que talvez não estão surtindo efeito. E aí o que a lição chama a atenção para mim e para você é: que tal experimentar os métodos de Cristo? Os métodos que foram, podemos dizer assim, a utilizar um termo bem, vamos dizer assim, aberto, métodos diferentes, para não dizer escandaloso para a época. Né? Porque, de fato, um judeu falando com uma mulher samaritana não era algo de se ver, não era comum. Né? E aí, depois que Jesus fala com ela, depois que ela questiona aquilo, Jesus fala com ela e diz: olha, se você soubesse com quem você está falando, você era quem pediria água para mim, porque a água que eu tenho é uma água que vai matar a sua sede eternamente, é uma água que nunca vai faltar, é uma água que vai estar sempre a jorrar, é uma água que produz vida. E depois que Jesus apresenta tudo aquilo que ele poderia proporcionar e oferecer para a vida daquela mulher, ela diz: Senhor, então me dá dessa água. Me dá dessa água para que eu não volte mais a esse poço, para que eu não precise andar longa caminhada para vir aqui, para que eu não venha nesse sol escaldante. Eu preciso dessa água, me dê dessa água. Né? O interessante é que ela não tinha entendido do que era que Jesus estava falando. Da mesma forma que Nicodemos falou: como é que eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Né? A mulher pensava que Jesus estava sendo literal no que ele estava falando. Que Jesus estava falando de uma água, sei lá, mineral, diferente, uma água de fora. Não. Jesus estava tratando de assuntos espirituais. Infelizmente, naquela ocasião, a mulher não tinha entendido. E aí, no tema de quarta-feira, depois desse diálogo, né, a mulher ali tentando se esquivar de todas as formas, Jesus ele faz uma revelação, e é exatamente o tema de quarta-feira, a revelação de Jesus. Depois que surge o embate, depois que a mulher tenta de alguma forma mudar o assunto, porque ela percebeu que Jesus estava tocando em temas sensíveis, né, temas delicados que estavam ligados à sua vida, ela tentou de várias formas se sair, até que Jesus fala de forma bem clara para ela: eu sou o Messias. Né? Eu sou a pessoa que estava profetizada para vir. Aquela a quem vocês estavam aguardando. Eu sou o Messias. E o que é interessante nisso? A gente pensa, é uma declaração muito simples. Nada demais Jesus declarar que era o Messias.
você se engana. Sabe por quê? Porque se a gente for olhar dentro do contexto dos evangelhos, em nenhum momento, de maneira tão clara e tão direta, Jesus tinha feito isso. Jesus só se apresenta de maneira clara em duas situações, em dois contextos. A primeira é com a mulher samaritana e a segunda é no processo do julgamento para a sua morte. Apenas nesses dois momentos, Jesus afirma: eu sou o Messias. Em outros contextos, ele dá a entender, ele dá margem para isso, mas não é de forma direta, não é de forma tão clara. E o que isso significa? Jesus declarar, Jesus afirmar categoricamente que ele era o Messias para aquela mulher. Demonstra o apreço que ele tem para as pessoas marginalizadas, para as pessoas que estão vivendo em uma situação de, vamos dizer assim, de se achar a pior pessoa do mundo, de se achar um lixo da vida, né? De se achar de tipo, eu não sou, não tem nada de bom, eu não sou especial, não tem nada que chama atenção para mim. E aí Jesus fala: não, você é especial para mim. Você é o alvo do meu amor, você é o objeto do apreço do céu. Sabe por que você é? Porque eu declaro a você: eu sou o Messias e vim buscar e vim salvar você. Essa mesma declaração que Jesus faz a essa mulher, ele faz para mim e para você todos os dias quando a gente tem esse momento de estudo na palavra de Deus. E aí, na quinta-feira, nós tivemos o tema o testemunho dos samaritanos. Depois que Jesus se revela, depois que Jesus afirma que ele é o Messias, os discípulos chegam, os discípulos ficam meio que constrangidos com a cena que eles estão vendo, Jesus conversando com a mulher samaritana. Eles não falam nada, né? Eu imagino pelo respeito. Eu imagino que em muitas ocasiões os discípulos deixaram de fazer muitos questionamentos, porque talvez eles se depararam com muitas cenas e que eles não entendiam o motivo pela forma como Jesus estava se comportando. Eles simplesmente disseram: vamos ver onde é que vai dar. Né? A gente não está entendendo, a gente não sabe o porquê, mas vamos ver. E essa foi uma situação. Né? Os discípulos ficaram ali perguntando entre eles, né, questionando consigo mesmo, por que Jesus estava falando com a mulher samaritana. Enquanto eles entram, interrompem ali o diálogo, o que é que acontece? A mulher deixa o cântaro de água, né? Vamos dizer assim, o objetivo inicial dela, que era pegar água, ela deixa de lado e vai até a cidade. E quando ela chega na cidade, ela dá o seu lindo testemunho de que tinha encontrado uma pessoa que conhecia completamente a sua vida e que possivelmente ele seria o Messias prometido. E esse foi o testemunho dela. E graças ao testemunho dela, outras pessoas foram levadas até Jesus. E graças ao testemunho dela, Jesus passou ainda mais 2 dias no território samaritano. E por conta dessa estadia que ele ficou lá, mais e mais pessoas conheceram o reino de Deus, se converteram e se entregaram ao Senhor. E isso foi maravilhoso. Tudo isso por conta de um testemunho de uma pessoa improvável, de uma pessoa que, se a gente fosse olhar, não, essa daí não tem nada para agregar no ministério, essa daí não vai somar, essa daí possivelmente vai atrapalhar, porque vai manchar a imagem do ministério, porque ela é uma pessoa que tem pecado, é uma pessoa moralmente esquisita. Não, deixa de lado. E muitas vezes a gente tem tratado dessa forma, né, dentro da nossa situação, dentro da nossa realidade. Às vezes a gente seleciona as pessoas que, aos nossos olhos, podem somar nas coisas. E aí Jesus dá um tapa na nossa cara dizendo: você não sabe de nada. Né? Porque aquela mulher foi exatamente a peça-chave, né, que fez com que os frutos que haviam ali em Samaria amadurecessem para serem colhidos para o celeiro do céu. Né? E ali Jesus deu uma grande lição nos discípulos. Porque para os discípulos, Samaria não merecia, Samaria não havia pessoas que pudessem receber a glória de Deus, o reino de Deus. E aí Jesus mostrou para eles que de onde a gente menos espera é onde a gente vai encontrar mais resultado. E isso deve ensinar a mim e a você que de alguma forma se envolve no processo missionário, né, no processo da pregação do Evangelho. É de onde a gente menos espera. Sabe por quê? Porque a obra não é minha, a obra não é sua.
A obra é de Deus. E ele disse o seguinte: vá onde eu mandar e faça a boa obra. A mulher samaritana foi a primeira a testemunhar, mas não foi a última e nem a única em Samaria. E aí a gente entra no tema, né, da sexta-feira, que é o nosso estudo adicional. Eu separei aqui 2 textozinhos bastante interessantes e que eu gostaria de pedir a sua atenção para você ouvir e pegando aí os detalhes, os pontos interessantes que esses 2 textos têm a nos falar. O primeiro texto diz assim, ó: assim que encontrou o Salvador, a mulher samaritana levou outros a ele. Olha que coisa interessante. Demonstrou ser uma missionária mais eficiente que os próprios discípulos. Para ver, né? A gente às vezes pensa, não, eu tenho tantos anos de igreja, eu fiz tantos estudos, eu conheço tantas profecias, não sei o que, tal, sou bom de Bíblia. Aquela mulher que teve o primeiro momento com Jesus já tinha feito muito mais do que os próprios discípulos que andavam na presença de Jesus diariamente. E aí continua: estes não viram nada em Samaria, indicando um campo promissor. Tinham os olhos fixos em uma grande obra a ser feita no futuro. Não viram que, bem ao redor deles, havia uma colheita a fazer. No entanto, por meio da mulher que havia desprezado toda uma cidade, foi levada a ouvir o Salvador. Ela transmitiu imediatamente a luz a seus concidadãos. Né? E isso é maravilhoso, quando a gente se depara com testemunhos, com relatos como esse, de pessoas que foram alcançadas e se permitiram ser usadas como instrumento de salvação para outras pessoas, que não reteve a bênção para si, mas da mesma forma que receberam, compartilharam. O outro texto que foi apresentado aqui diz assim, ó: essa mulher representa a atitude de uma fé prática em Cristo. Ou seja, não adianta eu saber como alcançar a salvação, eu saber o que eu tenho que fazer na causa, eu saber como devo me comportar para ser um filho de Deus legal. Eu tenho que viver na prática, eu tenho que demonstrar em ação, né, a minha conversão. Não basta apenas falar de boca, você tem que viver aquilo que você acredita. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Aquele que bebe da água viva se torna fonte de vida. E o que recebe se torna doador. A graça de Cristo no coração é uma fonte no deserto, fluindo para satisfazer a todos e fazendo com que aqueles que estão quase a perecer fiquem ansiosos para beber da água da vida. E aí eu encerro o nosso estudo semanal falando o seguinte para você. Talvez você olhe para si e pense, Davi, eu não sei fazer nada. Eu não vejo nada de útil que eu possa fazer, nada que eu possa agregar na pregação, na obra, tal. Eu não tenho nenhum dom, eu não sei pregar, eu não sei passar lição, eu não sei cantar, eu não sei orar, eu não sei recepcionar, eu não sei nada, Davi. Sabe, queridos, quando você pensar dessa forma, lembre da mulher samaritana. Lembre da mulher samaritana. Ela foi no poço meio-dia, porque ela não queria, ela se achava indigna, ela olhava para si e via, eu sou a pior pessoa desse mundo, eu não tenho nada de legal em mim. Da mesma forma como às vezes a gente olha para nós mesmos. Porém, existe uma pessoa que quando olha para mim e para você, enxerga a gente de maneira completamente diferente. Essa pessoa é a pessoa de Jesus Cristo. Ele vê em mim e em você um grande potencial para fazer grandes coisas, uma grande obra para o reino de Deus. O que é que está faltando então? Eu e você darmos o nosso testemunho a respeito daquilo que ele fez por cada um de nós. Você não precisa saber pregar, você não precisa saber cantar, orar, recepcionar, você não precisa saber fazer nada. Você só precisa contar a história da sua conversão. O que foi que aconteceu com você quando você encontrou Jesus?
Davi, eu era assim, eu vivia assim, eu fazia assim. Mas depois que eu encontrei Jesus, meu amigo, meu mundo virou de cabeça para baixo. Meu mundo deu um giro. Agora eu sou assim, eu vivo assim, eu me comporto assim, eu falo assim. E minha vida é feliz por conta que eu encontrei Jesus. Você fazendo isso, você já vai estar fazendo o suficiente e o necessário, aquilo que ele pediu. Porque muitas vezes a gente esquece de qual foi o pedido que Jesus fez para cada um de nós. Ele disse, olha aí, Jesus, eu vou, mas vou fazer o quê? Você vai dar o seu testemunho. Você só precisa dar o seu testemunho. Se todos nós dermos testemunho das maravilhosas bênçãos que o nosso Deus tem feito por cada um de nós, mais e mais pessoas irão se levantar, desejosas, vamos dizer assim, com um anseio imenso de ter a mesma experiência que eu e você estamos tendo todos os dias quando viemos ter o nosso momento com Deus. Elas vão querer conhecer o nosso Jesus. Elas vão querer viver aquilo que nós estamos vivendo. E aí eu lembro da música, muito conhecida, né? Um trechinho dela que diz assim, que a gente vai viver algo novo. É exatamente isso que a experiência com Jesus proporciona. Algo novo. E todas as pessoas querem isso. Elas só estão esperando ouvir o meu e o seu testemunho para poder ter a confiança, ter a ousadia, ter a atitude de também viverem algo novo. Chegamos ao fim de mais um estudo. Encerramos a 5ª semana. Amanhã nós vamos iniciar uma nova semana e você é meu convidado a estar aqui junto comigo para mais uma vez sermos impressionados e abençoados pela palavra de Deus. Tá certo? Que Papai do Céu te abençoe, te proteja, te derrame muitas bênçãos. É o que eu desejo para você. E que você volte amanhã, tá? Eu te espero aqui. É isso? Até a próxima e tchau, tchau.